A história se repete, conforme Marx falou no seu conhecido livro 18 Brumário de Luiz Bonaparte. A primeira vez como tragédia e a segunda vez como farsa. As recentes declarações do general Hamilton Mourão, chamando abertamente a um golpe de Estado militar no Brasil, representam apenas uma paródia do golpe de Estado de 1964, que foi impulsionado a partir de Minas Gerais pelo general Olímpio Mourão. Em uma época em que o exército vacilava em relação a aplicar o golpe de Estado por medo da reação das massas. Dessa vez, o que nós temos é também vacilações dos vários setores do grande capital para agir no Brasil e no mundo. E o exército faz parte dessas vacilações, porque o que acontece é que no Brasil nos encontramos na segunda etapa do golpe. Primeiro foi o golpe parlamentar, depois o golpe do judiciário, e está se buscando como fortalecer esse golpe por meio da terceira etapa do golpe, que seria, só pode ser inclusive, um regime bonapartista, de cunho pessoal, por fora do parlamento, e sempre na tentativa de aplicar os fortíssimos ataques contra as massas e segurar a reação que será inevitável. Esse golpe que Mourão acabou divulgando, que colocou em polvorosa a toda a esquerda e o regime centrista, os políticos de centro do regime político no Brasil, é simplesmente aplicar essa terceira etapa do golpe por meio da força, por meio de uma ditadura burocrático-militar. Mourão deixou muito claro que o judiciário, leia-se Raquel Dodge, nesse momento, que é a nova Procuradora-Geral da República, consegue estabilizar o regime, lei, ordem e propriedade, o exército irá aplicar isso numa paródia do golpe de Estado de 1964. Essas declarações deixam muito claro que isso não se trata de uma mera eventualidade, sino que se trata de uma política que obviamente requer o visto bom do imperialismo norte-americano. Toda a alta cúpula do exército já fechou com isso, a começar pelo próprio general Vilas Boas, nas declarações recentes que ele fez num programa na Rede Globo, programa encabeçado por Pedro Bial. Nesse ano já aconteceram 3 manobras militares muito importantes, regionais, na América do Sul e na América Latina. Em Barbados, que foi em junho de 2017, a UNITAS 2017, que teve como centro o Peru, e agora vai acontecer em novembro as Amazônia Log 17, que são manobras militares encabeçadas pelos Estados Unidos na fronteira com a Venezuela, o que isso é extremamente crítico. A primeira vez que uma coisa dessas acontece em muitas décadas, e tem como principal objetivo enfrentar e desestabilizar a Venezuela, inclusive promovendo uma eventual intervenção militar. O fato do exército nesse momento ter sido colocado nas ruas, na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, faz parte da mesma política. O exército entrando nas ruas e essa engrenagem golpista continua se desenvolvendo. Ou o judiciário consegue segurar o regime político, os militares irão fazê-lo conforme isso está de maneira muito clara. Enquanto isso, o governo Temer continua mudo e calado, é praticamente um zero esquerda. A bandeira da luta contra a corrupção é uma bandeira demagógica, porque, conforme é sabido, o governo militar, a ditadura militar de 64 e 85, foi um dos governos mais corruptos da história brasileira. Toda essa situação é confusa, mas principalmente engana até setores da esquerda. Nós tivemos declarações de um intelectual de esquerda importante, Luiz Alberto Muniz Bandeira, intelectual que tem algumas ligações com o PT, que ele mesmo está chamando de golpe militar, o que é um negócio horroroso, mas revela-se a confusão total, no sentido de que
não consegue ser entendido o caráter de classe do golpe, as interligações, quem está por trás, o grande capital, o imperialismo, a política mundial e aonde que isso tudo vai. Muniz Bandeira estaria chamando um golpe militar ao estilo do que o general Lott conseguiu dar e até conter com setores de direita do exército em 55 e que possibilitou a assunção ao governo de Juscelino Kubitschek. Ao contexto político, a luta de classes revela que, nesse momento, um golpe militar somente tende a colocar em pé um governo de extrema-direita, altamente controlado pelo imperialismo, inclusive pelo próprio caráter de classe do exército, e somente tem como objetivo aplicar fortíssimos ataques contra a classe trabalhadora. Nesse momento, o que nós vemos é que a Frente Popular, encabeçada pelo PT, em uma política raivosa de conciliação de classes, só vê como saída Lula 2018. Até a resposta de setores um pouco mais de esquerda a Muniz Bandeira, se vê que colocam como saída somente Lula 2018 e eleições 2018. Somente é uma saída eleitoral numa situação em que o Brasil se encontra num regime de exceção. Bom, esse e outros assuntos nós estaremos aprofundando no Hangout do Gazeta Revolucionária, que acontecerá no dia 26 de setembro, às 19 horas, pelo nosso canal do YouTube.